Boa noite, meus irmãos. É interessante que, ao longo da nossa encarnação, nós podemos comparar a nossa caminhada à gestão de certo patrimônio que devemos distribuir ao longo de um certo tempo, vestindo uma certa roupa temporária, para que um dia possamos tecer uma roupa melhor. E é por isso que a parábola do festim e de bodas nos fala de convites, de trabalhadores e de convidados que chegam por último, mas em simultaneidade nos fala de uma roupa apropriada para um encontro, já que na Torá a nossa relação com Deus é comparada a um casamento, a um encontro. O grande rabino Abraham Joshua Heschel escreveu um livro muito marcante na minha vida e na vida de muito mais gente, chamado Deus em Busca do Homem. E esse livro pode ser comparado, na sua metáfora maior, àquela parábola que alguns teólogos chamam de o Evangelho dentro do Evangelho. A parábola do filho pródigo. Uma parábola que nos fala de um Deus amoroso, representado em um pai, e um patriarca que, ao ver que o filho retorna à sua casa, perde a compostura dos passos lentos e dirige-se a ele correndo, porque a sua felicidade é fantástica. Mas o irmão egoísta não consegue compartilhar da felicidade do pai, porque ele consegue raciocinar, mas não consegue sentir. Então, quando a gente fala do raciocínio, do discernimento pelo raciocínio e do discernimento pelo sentimento, a gente está falando de duas capacidades que um dia devem se unir. E algumas pessoas chamam de sabedoria, outras ainda chamam de amor. São as duas asas que nos conduzem à ascensão. E essa ascensão nunca é ascensão relativa à circunstância que enfrentamos. Ascensão significa compreensão, ganho de conhecimento, que nos habilite a atravessar experiências similares no futuro. Então, para nós, ascensão significará sempre compreensão mais alargada. Já que subir é muito difícil, tecer essas duas asas é dificílimo, e a mais importante delas é aquela que se refere ao amor. Então, há um discernimento do sentimento, que nos permite ver mais. Deus está alto porque Deus ama, e nenhum amor humano relativo se compara ao amor de Deus. Por isso, Ele espera de nós muita coisa. As circunstâncias da nossa vida nos falam do que Deus espera de nós. Tanto as circunstâncias de sim, quanto as circunstâncias de não. O não que a vida nos diz nos convida a esperar. Mas a convivência com os fatores relativos da encarnação nos faz perder a consciência do todo. A relatividade se desfaz diante da continuidade. Nós somos para a eternidade. Portanto, quaisquer experiências da terra, sejam elas de prazer, desde o prazer sensorial, desde as sensações, até a realização de um objetivo, por mais nobre, mas também pessoal, que representa aquilo que nós desejamos. Tudo isso é inferior à vontade de Deus, que não representa apenas o nosso desejo, ou apenas o nosso ponto de vista do raciocínio e discernimento limitados de uma consciência. Que a consciência é uma coisa extremamente limitada. Em primeiro lugar, se a gente considerar, lá como David Hume, a consciência como cognição dos sentidos, a gente está perdendo muita coisa. No século XVII fazia sentido, no século XVIII. Mas hoje nós sabemos das percepções do mundo material que nos fogem. Imagine o mundo espiritual, com as suas dimensões, com as suas possibilidades.
com as suas leis, um mundo totalmente independente do mundo material, mas que interfere no mundo material, de tal forma que os seres que lá raciocinam interagem conosco e de vez em quando nos comandam, mas nos comandam segundo as nossas aptidões e segundo a nossa concupiscência, que é explorada. Por isso, controle sobre si mesmo é conhecimento de si mesmo. E conhecimento de si mesmo é conhecimento daquilo que move os nossos pensamentos e ações. E o que move os nossos pensamentos e ações? Os nossos sentimentos. Onde está o nosso tesouro, aí também está o nosso coração. Aí estará, nos diz o nosso Mestre e Senhor Jesus Cristo. Isso são palavras de alcance em todas as dimensões humanas. A lei de Jesus, que é a lei de Deus, representada nas 3 revelações, vale em todo o universo. E não há uma separação entre ela e as leis da ciência. Os aspectos morais são outros aspectos das leis de Deus, porque Deus é um. Seja em Andrômeda, seja em volta da estrela Capela, onde quer que seja, a lei de Deus é única. E essa lei é regida pelo amor. E o amor nos diz, conforme o livro Ação e Reação, e a frase inesquecível do mentor Sânzio: o que é o mal? O mal é o bem só para mim. Porque é engraçado, se nós separarmos os estereótipos que nós temos de pessoas cruéis, vocês vão se lembrar das aulas de história, vão se lembrar de um Klaus Barbie, vão se lembrar de algum torturador da ditadura militar no Brasil, vão se lembrar de alguns inquisidores, mas estatisticamente essas pessoas são muito pouco numerosas. A maior parte das pessoas que produzem mal na terra são aquelas que querem o bem só para si. Quando você olha para alguém que desviou dinheiro da alimentação de várias crianças na escola, quando você olha para alguém que desviou dinheiro da educação, quantas pessoas essa pessoa alcançou? E quando essa pessoa conversa com você, você pode achar que ela é uma excelente pessoa, porque nós não vemos o coração. E essa pessoa pode ter um conceito excelente de si mesma, porque a grande maioria das pessoas que promovem o mal, promove pela omissão ou pela ação de acreditar-se está defendendo os próprios interesses. Então não é só numa repartição pública, não é só num centro espírita, não é só na família, é em todos os aspectos. O bem é o bem coletivo. E quando a gente pensa no bem de todos, desaparecem oposições, desaparece acusador e réu, e nós passamos a amar como Deus ama. Isso é subir. E subir nos permite olhar mais longe, e olhar mais longe nos habilita a persistir. Então a trajetória na Terra é uma trajetória de manter o lume de uma vela aceso. E não ao acaso, a palavra fé, em latim, ao traduzir, fides, significa fé, como nós significamos, e fidelidade. E por isso, na Torá, a relação da fidelidade na metáfora do casamento. Fidelidade enquanto capacidade de manter-se fiel àquilo que é de Deus, porque a maioria de nós buscamos os nossos próprios interesses. E é interessante, Jesus nos diz assim, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque leve é o meu fardo e suave é o meu jugo. Olha que interessante, se alguém diz que está sobrecarregado, você dá um fardo para ele? Jesus nos propõe a nos dar um fardo, mas um fardo leve. O que pesa em nós? Pesa em nós o ego. Quando você começa a ser atacado por todas as pessoas que atacam a sua reputação, e você se sente incomodado com aquilo, se a sua consciência é tranquila, você liberta-se da necessidade de apresentar-se honesto ou bom diante das pessoas que te observam. E isso te permite persistir, prosseguir. É interessante que tanto no livro Pensamento e Vida, o capítulo do dever, quanto a mensagem O Dever, em O Evangelho segundo o Espiritismo, nos informam que o dever
é para dentro de nós, que as vitórias do dever não são observadas por ninguém. Persistente é aquele que consegue fazer o bem sem ser observado, sem ser louvado, porque atende a um ideal interno. Isso nos dá resistência. Que tem gente que tem a ideia de que o anjo é aquela coisa frágil, mas o anjo é diamante. Quando a gente fala de espírito elevado, de espírito purificado, a gente está falando de um espírito que se diplomou nas experiências humanas. A gente não está falando de um espírito que se decepciona com facilidade e deixa essa decepção baixar a sua coragem. Nós estamos falando de uma pessoa capaz de sentir em intensidade, que tem gente que pensa que evolução é insensibilidade. Quanto mais elevado o espírito, mais sensível ele é. Mas ele não é sensível aos aspectos da personalidade externa, à manutenção das aparências dessa personalidade. Ele é sensível à sua natureza divina. Nos conta o evangelista João que ao visitar Marta e Maria, que choravam pela morte do irmão, Jesus chorou. Não obstante soubesse da imortalidade, soubesse que era possível a ele aliviar o seu sofrimento. Ele identificava-se com o sentimento de Marta e Maria. Então a compaixão e a empatia nos falam do sentimento de entrega do amor. Há um poema do meu conterrâneo mineiro, Carlos Drummond de Andrade, que eu gosto muito dele, chamado As 100 Razões do Amor. E algumas pessoas que não conhecem, ao me ouvirem, devem pensar que são 100 numéricas, não, mas é a ausência de razões do amor. O amor é dedicação que não espera recompensa, e por isso o amor é imbatível. O amor ajusta expectativas em relação ao ser amado. E como o amor traduz fidelidade, o amor é fidelidade a um dever, e se dirige acima de tudo ao interior. Portanto, não cria ansiedade, porque não se reproduz em quantidade, mas em intensidade. Quando os japoneses de outrora estavam próximos do combate mortal, com grande coragem escreviam um poema que era o último poema da sua encarnação. E esse poema expressava em intensidade aquele sentimento com muita frequência de gratidão por aqueles últimos minutos. Significa que você pode estar ferido de morte, mas viver em intensidade aqueles minutos. Porque tanto o budismo quanto o shintoísmo nos incentivam a estarmos conscientes nos últimos momentos da vida material. A estarmos conscientes no momento de sofrimento, para que possamos aprender-lhes o sentido. Muito importante, com o sentimento, você dar um sentido, por exemplo, ao passado. Às vezes a catarse psicanalítica tem justamente esse propósito. Dar sentido a uma experiência traumática, fechar-lhe a compreensão, para que você possa avançar. Porque o arrependimento, por exemplo, é um lugar que a gente não pode demorar muito. E a gente não pode ter a ilusão de que sofrerá inúmeras tribulações, de que as pessoas justas passam por dificuldades, que são essas dificuldades que temperam a nossa alma para a robustez que se espera dela, rumo à eternidade. Que frequentemente nós seremos injustiçados, que com muita frequência teremos que nos calar diante da ofensa, e com mais frequência ainda, ao virmos à casa espírita tratar uma doença ou cuidar de alguém que nós amamos muito e permanece em sofrimento, nós seremos recomendados a fazer a mesma coisa por mais tempo, porque o tempo não passa por nós em vão. Mas nos diz Emmanuel, o tempo também não respeita em nós as edificações que ele não ajudou a construir. Então há ganho de intensidade na encarnação e na vida eterna, diante da qual a encarnação é um segundo, é um dia, é uma hora, como vocês quiserem comparar. Ao final da qual há uma desafinação, à semelhança do fim de uma sinfonia, da preparação para a execução de um novo movimento, de um novo allegro. E cada instrumento na sinfonia tem um papel próprio. Nós não precisamos nos comparar. Cada instrumento cumpre um papel. A gente tem que achar o nosso papel. Se nós nos lembrarmos do livro Paulo e Estevão,
e da simbologia belíssima da cidade hoje em ruínas de Corinto. O que representava para Paulo a visita à igreja e à casa de Áquila e Prisca? O santuário do coração no escrínio da família, representada por um casal que se amava, o jovem, e depois não tão jovem mais, Paulo, adquiria forças, porque a amizade, ela é casa, a amizade é abrigo, para enfrentar aqueles que não pensavam como ele, aqueles que não compreendiam a sua missão, incluindo entre eles os seus próprios familiares. Isso ocorria no momento posterior ao abandono por parte do seu pai. Como é possível ser repudiado pelo pai e mesmo assim manter a paz no coração e um sentido e um propósito à vida? Se a nossa segurança é baseada na reputação que gozamos, quando ela desaparecer ou as pessoas desconfiarem de nós, nós ficaremos inseguros e vamos fazer o nosso trabalho parar, que é o que não pode acontecer. Se a nossa segurança é baseada em um emprego, quando a gente perder o emprego e passar dificuldade material, a gente vai perder a fidelidade. Não é preciso ser fiel no pouco e no muito? Como é que a gente administra o desemprego? Como é que a gente administra o abandono por parte do marido ou da esposa? Como é que a gente administra a notícia da doença que para a medicina da terra não tem cura? E olha que a doença não tem relação com a hora da morte. Pessoas saudáveis desencarnam. Vocês estão carecas de conhecer isso. E pessoas doentes sobrevivem. Às vezes é o marido e a esposa. Marido doente, esposa saudável. Cuidando dele, às vezes reclamam: meu marido dá tanto trabalho, desencarna antes. Que é aquela fala de Jesus para Pedro, no Humberto de Campos: eles viverão. Quanto maior a nossa necessidade de aprendizado, mais a gente vai atravessar a experiência da encarnação. E o Chico dizia: se você está encarnado, faça durar o máximo possível. Faça durar o máximo possível, porque a gente tem, no que depende da gente, a gente tem que aproveitar em intensidade para fazer o que tem que fazer, para desvencilhar os nós das mágoas dos relacionamentos. Os laços de afeto não são caminhos misteriosos que nos levam a Deus, nos conduzem à divindade, e as circunstâncias da vida não são a vontade de Deus para conosco, porque elas nos desafiam. A vida vai se mostrando aos poucos. Se você soubesse quando seu filho encarnou que ele ia desencarnar aos 28 anos, às vezes, não vou ter filho não, né? No começo da gravidez, que a gravidez ia se interromper antes, o casamento que o marido ia colocar a dívida da empresa em seu nome e sair correndo, são desafios. Eles aparecem para despertar em nós respostas que nos desafiam ao extremo, porque é aprendizado. Então, quanto mais padrão de mortalidade a gente tem, mais a gente relativiza. É aquela frase de Maria de Nazaré: isso também passa, meu filho. Ela acariciava a cabeça, ela cuidava das feridas. Isso também passa, que a gente gosta da pessoa que chega, ele cura. Mas quanto Jesus não curou? Nós conhecemos os casos das curas. As não curas, os relatos são poucos. Mas muita gente tem que continuar com o estado de doença, não pela doença em si, mas pelo aprendizado que aquilo ainda gera naquela pessoa. A doença é uma provação, e provação é ausência, é limitação, para que você possa desenvolver outros sentidos, você consiga desenvolver outras percepções. Eu fiz arte marcial chinesa por muito tempo, ainda treino. E uma das disciplinas, por exemplo, o Wing Chun, estilo criado por uma mulher no século XVIII na China, era vendar os olhos para que se pudesse desenvolver os outros sentidos na percepção de combate, não apenas porque no combate você poderia perder a visão, nas situações de guerra da China antiga, mas para que você desenvolvesse a cognição independente de um sentido, para que você pudesse perceber os sons, os movimentos, e no limite, até a percepção extrasensorial, em relação àquilo que te circunda, se você pensar nas representações do Baguá, né?
Então, nós às vezes somos convidados a isso, eu usei uma metáfora, numa encarnação. A gente vem sem a visão, para enxergar com o coração. Quando a gente teve acesso aos estudos, a gente se tornou orgulhoso. Então a gente vem sem os estudos, não obstante ainda a arrogância. Sem os estudos, eu quero dizer sem oportunidades fáceis de estudar. Eu não estou me referindo atualmente somente à situação do Brasil. Eu queria que vocês, nessa minha metáfora, estendessem os olhos sobre as inúmeras crianças que perderão muitos anos de estudo e com as experiências traumáticas, tendo saído da Síria como refugiadas, indo agora para a Europa. Seria Deus injusto? Qual a diferença daqueles que sofrem para cada um de nós? Cada um de nós é desafiado ao longo das encarnações em um aspecto. Muitos de nós não estamos experienciando agora a situação daquelas crianças que a Adriana Melo, minha amiga, cuida com microcefalia, porque estamos nos preparando para enfrentarmos essas dificuldades maiores no futuro. Porque nossa alma é ainda ingênua, fraca, precisamos nos robustecer para enfrentarmos a situação do pai e da mãe que passa pela desencarnação do filho. Porque todas essas experiências são diplomas. Não iremos passar por todas elas, porque elas são distribuídas de acordo com aquilo que a gente precisa desenvolver. E eu disse, nós não devemos comparar os nossos dons. Porque se nós fizermos isso, nós fazemos como o professor de matemática, que descobre que o seu saber tem muita eficiência num determinado campo. E depois o transferimos a outro campo e tentamos utilizar naquele campo, mas há campos do saber que não atendem à soma numérica, precisam de outro tipo de sensibilidade, de outro tipo de olhar, como é o campo da psicologia. Você está tratando com o oceano profundo da alma, que você não alcança a olhar para o corpo, que você não alcança a olhar simplesmente para os olhos materiais, que é muito mais profundo. Fala da legião de encarnações que estão atrás de nós e que geram cristalizações, que são continuidades de comportamento que nós temos dificuldade de romper. E romper envolve a vontade, outro capítulo do livro Pensamento e Vida. A vontade firme é fruto do sentimento. Então é importante, em primeiro lugar, saber se o amor é tão importante, o que nós vamos amar. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E um exemplo disso, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E eu sempre chamo a atenção para o livro Boa Nova, o capítulo em que Jesus, logo ao início do livro, dialoga com o sacerdote Hanan. E na sequência da conversa, para resumir, ele diz, eu conheço a justa vontade de Deus para comigo, porque Hanan, ao se dirigir para ele, indagava sobre o conhecimento geográfico e cultural do mundo. Se Jesus conhecia Atenas, se Jesus conhecia Roma, mas ele responde, eu conheço a justa vontade de Deus para comigo. Essa resposta é profunda e fantástica, que o interesse de Jesus é conhecer a vontade de Deus para com ele. Ele está nos confessando com isso, que ele não conhece toda a vontade de Deus, nem mesmo o Cristo. E ser Cristo é viver a experiência da encarnação sem a possibilidade de errar. Está lá na Revista Espírita. Mas ninguém se iguala a Deus. E é por isso que ele diz, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas se não se faça segundo a minha vontade, segundo a tua. Tudo eles são. E ele sua sangue ao orar no Getsemane. Mas ele se entrega, porque ele sabe que o melhor é a vontade de Deus. Se eu disse que a doença não tem relação com a hora da morte, quem nos faz viver? Deus. Quem te faz acordar respirando? Deus. Você pode pensar, é a minha nutrição, é porque eu tomo vitamina, é porque eu como bem e eu me exercito todos os dias, E quem foi para o campo de concentração? Qual a ração diária? Alguns emagreceram muito e sobreviveram. Os fortes guardas que tomavam conta deles e os torturavam, a maioria deles, na tomada do campo de concentração, desencarnaram. Portanto,
permanecer e atravessar é sobreviver, mesmo que em condições difíceis, mesmo atravessando o deserto. E você sobrevive quando você tem uma razão para tal. Viktor Frankl, a razão era o amor pela esposa. Ao sair, ele descobre que a esposa havia desencarnado no campo de concentração. Mas o amor não termina com a morte. O amor persiste. O amor é dado da imortalidade. Tudo que é feito com amor persiste. É um verso muito bonito do Chico Xavier. Diz que em qualquer lugar do mundo, da raiz às estrelas, persiste o que é feito com amor e por amor. E o amor não é a conveniência material. Daí o caso Drummond, as 100 razões do amor. A persistência do amor pelo filho ingrato, a persistência do amor pelo inimigo, e nos esclarece Jesus em Boa Nova. O perdão não exclui a vigilância. Perdão não exclui a vigilância. Perdão não exclui o cuidado. Perdão não exclui o raciocínio. O amor não exclui o discernimento, a percepção, os sentidos. O amor é a percepção, ao contrário, mais perfeita. Por isso, quando você pega a carta aos Coríntios, Paulo nos fala desse amor que permite persistir. Então não adianta você ter só a formação intelectual. Não adianta você dar ao seu filho o conhecimento de línguas que permitam a ele uma cultura cosmopolita. O importante é como ele consegue passar pelo fim de um relacionamento. O que faz com que ele persista? Porque a vontade de se render, meus irmãos, é muito maior nos momentos anteriores à vitória. Quantas pessoas tiraram a vida às vésperas de serem auxiliadas? A gente aprende no Espiritismo que a consciência não se interrompe. Tudo que o suicida quer, quando sofre muito, porque ele aprende durante muito tempo, a gente vive religiões que são de exterioridade. Então a gente acha que vida é consciência do cérebro. O cérebro material, ele é simplesmente algo que transmite. Ele é um aparelho transmissor. Um duplo etérico no meio, fazer a operação mediúnica com incisão. Eu tinha 12 anos, né? Fui lá, fiz a operação do Dr. Fritz, cortou minha garganta e ficou aberta assim, né? Eu fico lembrando assim, será que hoje em dia, que eu estava com meu avô tinha uma grande confiança no espírito do Dr. Fritz, né? Abriu, não senti dor nenhuma. E assim, a confiança que eu tinha no meu avô era fantástica, né? Foi a partir dessa confiança no meu avô que eu comecei a desenvolver a confiança em Deus, no Deus que o meu avô espírita me apresentou. Então, naquela hora, eu não tive medo, né? Então, ele abriu, raspou a garganta sem tirar a amígdala, puxou a amígdala, colocou, passou o dedo e fechou. Então, por que eu não senti dor? Afastou os centros de dor do duplo etérico, comunica o perispírito com o corpo físico. Nos seus liames, que nós ainda não conseguimos explicar totalmente, mas que estão expostos naquilo que a gente pode entender lá no André Luiz, né? Bom, essa experiência de fé, que é a experiência do alívio da dor, não impediu que eu passasse posteriormente por experiências de doença. Então você toma um passe magnético e você é curado de uma doença específica, para que você continue a prosseguir. Por que Jesus curou o homem que tinha a mão seca? Para que ele pudesse trabalhar. Então, os budistas usam uma metáfora muito bonita. Eles dizem que quando a gente está subindo uma montanha, Buda nos apresenta um castelo, quando a gente está muito cansado. E a gente entra naquele castelo, se alimenta, dorme. No outro dia de manhã o castelo desaparece, caiu no chão, porque a subida continua. Então, às vezes, nós temos auxílios para a gente prosseguir. Mas Deus, nos diz o Paulo, é aquela última brasa da fogueira. E Jesus nos diz, né? Aquele que persistir até o final, vencerá. Se salvará. Se a gente entender esse conceito de salvação, né? A gente vai entender que salvação ocorre dentro das terras do coração. Nos diz o nosso pai Cipriano, mentor espiritual lá do grupo espírita Reencontro, onde eu dedico o trabalho uma vez por mês em Cajazeiras, onde nós temos dezenas de idosos. Ele nos diz, eu sou o pai Cipriano que morreu no tronco sem se dobrar. E a gente fica imaginando uma coragem guerreira, né? Mas depois ele explica que morreu no tronco sem odiar,
que mesmo chicoteado, aquilo que o Paulo alcança, na hora que ele se considera prisioneiro de Jesus, é Jesus diante de Pilatos: se você tem autoridade, foi meu Pai que deu. É obreiros da vida eterna, Padre Hipólito descendo as regiões trevosas, né? O respeito que ele trata aqueles que se consideram guardas e líderes daquelas regiões, porque se alguém está em algum lugar, foi o Senhor que permitiu. Eu não tenho que julgar ninguém, eu tenho que cuidar do meu próprio interior. Eu tenho que cuidar do meu coração. E eu sou uma carta viva do Evangelho, para a minha família, para o meu ambiente de trabalho. Porque assim, a pessoa pensa: será que eu não devo comprar determinados empenhos? Será que eu devo me calar diante do mal? De forma alguma. O mal prevalece no mundo porque os bons são tímidos, nos diz o Livro dos Espíritos. Bondade não é fácil de exercer. Bondade não é estar deitado numa cama, numa poltrona, assistindo TV. Bondade é agir, por vezes, contra a injustiça, de cabeça erguida. Porque os filhos da luz está em todos os 5 romances históricos de Emmanuel. Procurem lá, né? De forma diferente, devem encarar a luta com coragem, travar o bom combate. Isso nunca é uma zona cômoda, porque esse combate, com a maior frequência, não é fora. O que nós temos a fazer fora é sempre muito pouco. É dentro. Em ocasiões passadas aqui, refletíamos sobre isso. O que eu vou fazer fora? Sempre eu posso aumentar. Isso pode me criar ansiedade. Paulo em Corinto, Jesus se materializa e diz para ele que ele alcance as comunidades cristãs com as forças do Espírito. O que eram as forças do Espírito na época do Paulo? Cartas escritas, preces intercessórias, que hoje em dia a gente tem 1000 meios, né? Mas ele fala disso porque tem gente que pensa assim: quando eu me elevar, eu não vou ter aquela energia sexual que eu tenho. Mas não é assim. Energia sexual, vamos pegar as sacerdotisas de Corinto, que massageavam os marinheiros quando chegavam. Aquele é o embrião do amor, é o embrião da mediunidade. É justamente essa energia poderosa que é canalizada e direcionada e é sublimada. Porque como é que ela se sublima? Como é que você sublima o seu egoísmo quando você tem filhos e você tem pouco dinheiro? Coisa que a gente não vive muito em muitos setores do movimento espírita do Brasil, né? Você chega na mesa, era o caso do meu avô, na infância da minha mãe e da minha tia, 2 filhas, e ele nunca comia 2 pedaços de carne, porque antes as filhas comiam, a esposa comia. Quando ele via que elas não queriam mais, ele dizia que não queria, que não gostava, aí sim ele comia. E nos conta o Paulo, lá na carta aos Coríntios, nas cartas, né, os 4 que sobreviveram, então ele nos conta que na comunidade cristã de Corinto, por exemplo, as pessoas mais abastadas, eles tinham uma certa quantidade de alimentos que era comum. Se a reunião for à noite, principalmente quando a reunião é secreta, né? No Nordeste isso é muito comum, então vocês vão entender muito bem. O pessoal comprava determinada quantidade de comida e confraternizava, né? Só que assim, como era doação, nem sempre tinha muito. A pessoa que passou o dia se alimentando em horários periódicos não está com tanta fome. Mas um servo que passou o dia carregando pedra, que é mais ou menos assim: uma coisa é você está na sua casa, à toa, olhando do seu palácio, você vai pegar um livro para ler. Outra coisa é quem lavou roupa o dia inteiro. Qual a capacidade essa pessoa tem de pegar um livro cansado à noite e se interessar por ele? Né? Você diminui. Por isso que as crianças hoje em dia são privadas do trabalho pesado, que naquela época não eram, para que elas possam ter tempo livre para raciocinar e se afeiçoar pelas letras, para ter a alfabetização cartográfica que permite que você se localize no mundo, né? Então, assim, o que acontecia é que essas pessoas mais abastadas chegavam e comiam tudo. E mais tarde, aquelas pessoas que trabalhavam mais, até os escravos aos quais era permitido, e os escravos se interessavam pelo cristianismo, porque ele falava da imortalidade. E a imortalidade relativizava aquela experiência de servidão.
É isso que o Paulo está falando ali, não é um incentivo à escravidão de forma alguma. Ele está falando que nenhuma experiência que você atravessa na vida vem a você ao acaso. Por mais dura que ela seja, ela é solo fértil para as raízes da sua alma. E o egoísmo dentro da igreja cristã, você está falando de amor, mas você chega e come tudo. Então aquelas pessoas que precisam mais, vão chegar mais tarde, ficam sem. Né? Então tudo isso é aprendizado. Na família, marido e esposa, quantas vezes a gente renuncia a gente mesmo? Vamos pensar no relacionamento conjugal? O que é desejo seu, o que é desejo do marido? O que o marido espera de você? O que a esposa espera de você? Qual é o nosso grau de renúncia? Renúncia é contenção numa direção. A eletricidade não está aqui iluminando a gente? Isso aqui é muito diferente daquela lâmpada do Edison lá, do filamento de tungstênio. Então, fazia um, esquentava, sumia, até que um permanece mais tempo. É esse que eu vou usar e faz a lâmpada, né? Sem experiências, aquela história que vocês conhecem. Direcionou a energia para encandecer e iluminar. Aqui já tem neônio junto, né? Aqui já tem LED, já tem outras gerações desse processo. Mas vejam bem, é sempre uma contenção, porque se vocês enfiarem o dedo na tomada ali, vocês vão levar um choque. É a mesma eletricidade, né? Então, quando eu sublimo os meus sentimentos, eu não vou me envolver num relacionamento sexual irresponsável, que eu vou considerar o meu coração um santuário e o coração do outro também um santuário. E os santuários devem ser respeitados. E o corpo é um templo de carne. E essa energia passa a ser bem direcionada, porque você pensa no outro antes de pensar em você. Os japoneses dizem uma coisa muito bonita, né? Eles dizem que a intensidade do amor você mede na medida, ele está falando de amor conjugal, né? Em que você quer receber o corpo ou doar o corpo. Isso é amplo, né? Doar o corpo em prol de uma obra. Enquanto o tempo não é uma vela, o corpo não é uma vela que você dedica por um tempo na encarnação, com o que você ocupa o tempo? O tempo, a gente, assim, eu me lembro quando eu tinha 3 anos de idade e a minha professora Virgínia, na evangelização infantil, lá em Ubá, eu esmurrava com a minha mãozinha fraca, graças a Deus, a barriga da Virgínia, porque queria sair da sala, até que gradativamente eu fui aprendendo a ficar. E tive um avô e uma mãe que cuidaram que eu ficasse, quando eu queria sair correndo pelo centro espírita. E gradativamente, as professoras foram conquistando não apenas o meu raciocínio, mas o meu coração. Porque se seu aluno não presta atenção no que você está falando de brilhante, primeiro ele vê quem é você. Aí ele cria uma identificação. E a partir daí ele ouve o que você vai falar. Primeiro ele te observa, que a relação da educação é uma relação afetiva. Relação pai e filho é uma relação afetiva. Primeiro eu digo, eu te amo. E eu estou aqui com você. E eu cobro, mas eu estou aqui 100% por você. E eu me submeto a tudo por você. Então, por mais cruel que ele pareça ser, por mais rebelde, um dia ele vai entender que você ama, que você está presente. Muito mais se você desse presentes. Roçando está pretendendo escrever um livro, ele me falou isso várias vezes, chamado Não Queira o Amor dos Seus Filhos. Para nos ensinar que a relação de autoridade e disciplina, inicialmente, é mais importante do que uma declaração de amor para um ser muito jovem, que ainda não consegue entender aquilo. Como é que eu mostro que eu amo quando eu estou presente e interessado? Quando eu trago o filho para a evangelização infantil, quando eu faço o culto do evangelho no lar, quando eu persisto orando e crendo na dificuldade que eu tive. É quando o vovô desencarnou, meu filho, ele não morre. Você chora porque você é humano, você está sentindo, mas você chora com fé, você chora com esperança. Como é que você responde diante do filho ao desemprego? Como é que você responde diante do filho ao assalto? Circunstância corriqueira do nosso dia a dia. Tem alguém aqui que tem ilusão que sendo espírita fazendo prece não vai ser assaltado? Nós estamos na terra, a gente está na chuva para se molhar. Justamente porque todos vamos nos molhar, sejamos solidários. Façamos o que é do Cristo, e o que é do Cristo é o acolhimento do irmão, é a partilha, que nos permite persistir. Então, quando a gente difunde a ideia da imortalidade desde a infância,
pessoa vai sofrer muito, mas vai saber que a consciência não se interrompe. Então, suicidar-se é inútil. Você vai sofrer mais e por mais tempo, mas há uma grande esperança. Mesmo com todo esse sofrimento, o Senhor não te abandonará, porque Deus nos ama e nos busca. Mas às vezes a gente corre dele para lugares em que ele não vai conseguir nos alcançar de imediato por um bom tempo. Vamos dar um exemplo para a gente pensar no suicídio? Imagine que o seu filho corte o braço. Se você não conseguiu pegar na hora e implantar com as técnicas mais modernas, vai conseguir dar um braço a seu filho que não seja mecânico? Até o fim da encarnação ele terá o braço cortado. Certamente, seu perispírito, ao desencarnar, refará aquele braço, gradativamente. Mas o tempo da encarnação sem o braço não é uma imposição das leis materiais que regem o nosso corpo. Não há estados de coma que os médicos não têm como interromper imediatamente. Não há estados de sofrimento nos quais não é possível interferir. Isso varia ao infinito dependendo do quadro. Se você for médico, vai saber do que eu estou falando. O suicídio é assim. As razões as mais variadas, as circunstâncias mais variadas. Mas se você for para qualquer religião sem ser o Espiritismo, ela vai falar de fim, ela vai falar de condenação. O Espiritismo nos dá esperança ao coração, nos incentiva a orarmos pelos suicidas, mas a construirmos a coragem no combate ao materialismo desde a infância dos nossos filhos, para que eles possam ter persistência e força. Força não é aquilo que aparece, força é a característica daquilo que permanece. Espiritualmente, força é a capacidade de atravessar. É a capacidade de ser o filho bastardo, filho de negros, que estuda direito com dificuldade na sociedade carioca oitocentista do século XIX. É ser um José do Patrocínio, é ser um Luiz Gama, e atravessar a encarnação construindo experiências de intensidade, que agregam dignidade aos afrodescendentes no Brasil até hoje. É a capacidade de ser mulher lutando pelos direitos da mulher numa sociedade misógina. É a capacidade de ser um Olympe de Gouges, ser decapitada para defender os direitos da mulher na Revolução Francesa. Os mártires não foram simplesmente aqueles dos primeiros momentos do cristianismo. Porque ser mártir não é simplesmente desencarnar. Ser mártir, por vezes, é permanecer encarnado em circunstâncias difíceis, levantando o lume da fé, da confiança na imortalidade, da proteção de Deus. É manter o casamento difícil para o amor e o cuidado dos filhos. É manter a dignidade, mesmo em meio à prisão injusta. É ser abandonada pelo marido em pleno início do século XX, sem dinheiro e trabalhar nas circunstâncias que para a sua origem social eram as mais degradantes, porque é um país que veio da escravidão e desprezava, como ainda despreza em grande medida, o trabalho manual, mas construir tal padrão de dignidade que os seus filhos vão se lembrar de você muito tempo depois, e será a geração de mais força, Que pense numa Anália Franco. Procure um filho biológico dela. Então atravessa os inúmeros filhos que ela criou. Pense no Divaldo Pereira Franco. Procure na Mansão do Caminho os trabalhadores, e você vai encontrar pessoas que na tenra idade foram para lá e foram conquistadas pelo coração a continuarem na obra. Porque toda a força que a gente tem, meus irmãos, é a boa vontade dos corações que nós agregamos para que colaborem conosco, não no nosso trabalho, mas no trabalho que o Senhor espera de nós. O que o Senhor espera de nós? Quando você está persistindo muito numa coisa, às vezes você está persistindo com ego. É necessário soltar o que o Senhor espera de mim. O que é essencial? Porque quem sabe aqui quando vai desencarnar? Eu não sei. Mais do que isso, quem sabe aqui quando o filho desencarnará? Quem sabe aqui, ainda tem a mãe encarnada, quando a mãe desencarnará? Isso é informação reservada às esferas superiores. Eu já presenciei, em eventos de doença que eu acompanhava, ao aplicar passe, a orar por pessoas à beira da desencarnação, espíritos mais próximos da Terra que não tinham informação sobre a hora da desencarnação daquele moribundo. De forma que somente hierarquias mais altas tinham essa informação.
Porque de uma hora para outra pode vir uma moratória encarnatória. Tudo depende do Senhor, mas o Senhor nos observa, nos dá o tempo, nos dá a energia que eu disse nós direcionamos, espera de nós persistência e coragem de continuar. Com muita frequência o trabalho é continuar com a dignidade, o mesmo trabalho. Ninguém nos chama a aparecer, ninguém nos chama ao elogio, ninguém nos chama às demonstrações que aparecerão em toda a terra. O Senhor nos chama ao nosso papel. Uma orquestra tem um violino, tem um oboé, tem um violoncelo, né? Se for de blues, você tem um saxofone, né? Então, cada um cumprindo a sua função, ao final o trabalho maior se faz. Quanto menos a gente aparecer, melhor, porque o ego é um peso muito grande e muito difícil de carregar. Por isso eu sempre digo, a notoriedade é um sofrimento, ponto. As pessoas tolas a buscam por tolice. Inexperiência de vida é melhor dizer que é mais caridoso, né? E os espíritos elevados a toleram por amor à humanidade. Observem as pessoas que ganham notoriedade. Vocês vão encontrar de um lado ou de outro um tipo de sofrimento, um tipo de observação maior, uma capacidade maior que ela vai ter que suportar inveja, vibração negativa, né? Então, quanto mais a gente consegue trabalhar no fluxo sem aparecer, muito melhor. Mas tem hora que a gente tem que ser corajoso. Isso vai se fazer por amor, mas a gente não pode ter ilusões sobre isso, né? Em todas as duas circunstâncias, a gente tem que ser fiel, no pouco e no muito, para a gente conseguir atravessar. Por isso eu sempre lembro, para a gente fechar, aquela metáfora da Torá. Quando Moisés chega em frente à terra prometida, na qual, entretanto, ele não entraria, e ele envia olheiros. Esses olheiros, né, em número de 12, que na Torá representa união. E 10 voltam dizendo que é uma terra inóspita, onde há antropófagos e civilizações desprezíveis. E 2, Josué e Caleb retornam dizendo que é uma terra maravilhosa, onde mana leite e mel. O que viram Josué e Caleb que os outros 10 não viram? Que 10 representa a separação. Parábola das 10 virgens, 10 tribos de Samaria, daí por diante. 12 apóstolos de Jesus, 12 tribos reunidas, Samaria, Judá, né? Israel. Então, assim, a terra prometida é a terra do nosso coração. Para a gente atravessar, a gente tem que enxergar sem o materialismo. E é por isso, meus irmãos, que a gente tem que ter coragem, né? Porque a hora em que dá mais vontade de desistir e se render é a hora que antecede a vitória. Você pode ter uma colheita grande, um erro no final te fazer perder tudo. Você cuidou da semente, você agou, você esperou a estação, plantou na estação certa, mas o cuidado não pode se arrefecer. Você tem que estar permanentemente mobilizado pela defesa da colheita no campo da alma. A alma, nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, deve ser cultivada como um campo. Que Jesus nos abençoe.